Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre a minha história profissional e contar para vocês como tudo aconteceu para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Então vamos lá. Meu nome é Thaís, eu tenho 29 anos e atuo como arquiteta e designer autônoma em São Paulo fazem 3 anos. Desde pequena eu sempre me interessei muito pela área das artes, então quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu pintava com a minha mãe algumas plantas que ela fazia, perspectivas, ela era arquiteta e na época era tudo feito à mão, então ela deixava eu participar de alguns processos com ela e eu ficava fascinada, gostava bastante. Com a minha irmã também, a gente gostava muito de mudar o layout da casa, então mudar móveis do quarto de lugar. E quando a gente brincava de boneca também, a gente passava mais tempo arrumando a casinha da boneca do que de fato brincando com ela, né? Então já dava pra ver mais ou menos qual que era o caminho que eu queria seguir. E quando eu cresci e decidi minha faculdade, eu não tive dúvidas, fui fazer arquitetura. Então eu comecei em 2010, iniciei a faculdade na Belas Artes e durante o processo inteiro, 5 anos de faculdade, eu estagiei. Então eu iniciei na prefeitura, na área de aprovação de projetos e fiquei 1 ano e meio lá. Lá me agregou bastante e então quando eu vi que já tinha aprendido tudo que era possível aprender naquela área, eu fui para a parte de escritório de design de interiores. Então procurei essa área porque eu me interessava mais. E na faculdade é engraçado que a gente não vê muito isso, né? E então, durante os 3 anos finais da faculdade, eu estagiei em escritório de design de interiores. Durante esse período, nos 2 escritórios que eu fiquei, eu vi bastante a parte de projetos, detalhamentos, participei de algumas obras, enfim. E paralelo com esses estágios, eu também fazia alguns cursos, então eu fiz cursos que me agregaram também na faculdade, que foi como curso de AutoCAD, SketchUp, Promob, fiz curso de desenho à mão, fiz 1 ano de técnico em design de interiores, como também alguns cursos fora da área, que seria o curso de fotografia, de programação neurolinguística e biopsicologia, que foram alguns dos cursos que eu fiz que também, de alguma forma, me agregaram na faculdade e que me ajudariam posteriormente, como vocês vão ver. Então, eu me formei em 2015 e era a época em que o Brasil passava por uma forte crise econômica, então eu me vi desempregada, sem saber o que fazer e falei, vou ter que me reinventar. Então, eu entrei no mundo moveleiro, numa loja de móveis convencionais, como consultora de vendas. E no começo eu achei que não fosse dar certo, achei que eu não era boa para aquilo, porque eu era tímida, não conhecia muito sobre o produto, enfim. O tempo foi passando, eu fui aprendendo, me desenvolvendo, cheguei a ser a segunda melhor vendedora da empresa. Fiquei satisfeita com o meu desenvolvimento lá e decidi partir para outro desafio. Então eu fui trabalhar numa loja de móveis planejados como consultora de projetos e vendas. E lá eu também aprendi bastante sobre detalhamento de marcenaria, tipos de materiais, fornecedores, enfim. E então o país começou a se recuperar, eu fiquei 2 anos nessa parte e eu comecei a pensar que já dava para mim voltar à minha área de atuação. Foi aí então que eu decidi fazer uma pós-graduação em design de interiores. Eu iniciei no IED e durante esse 1 ano e meio eu fiquei pensando em como seguir agora na minha carreira. E eu sempre gostei muito da parte de criação, da qual eu não fazia muito essa parte nos trabalhos que eu tive. Então eu fiquei pensando em como eu poderia atuar dessa forma. Foi aí que eu liguei para um amigo que fez faculdade comigo e que já trabalhava com obras como autônomo e propus para ele pra gente abrir um escritório em parceria. Ele topou. Então, eu iniciei na parte administrativa do escritório e na parte de projetos, e ele com obras. Isso durou mais ou menos 1 ano,
Mas como a gente não tinha um fluxo muito grande de clientes que necessitasse 2 pessoas, eu conversei com ele, optei por a gente se separar. Então, eu segui carreira solo e aí, desde aí que eu estou hoje. Então, hoje eu sigo carreira solo. Depois de todo esse processo que eu contei pra vocês, eu decidi trilhar esse caminho sozinha. Sozinha não, né? Com a minha equipe. Porque a gente não faz nada sozinho, ainda mais nessa profissão. E eu nunca tive mentores que me orientassem, me dissessem que caminho seguir. Eu sempre corri atrás dos meus sonhos e fiz o que fosse necessário para consegui-los. Então, eu ainda tenho muito que aprender. Nessa vida é assim, né? Mas eu já sou muito grata por tudo que eu conquistei até hoje. Eu acho que com esforço e dedicação a gente consegue chegar onde a gente quiser. Acreditem. Então é isso. Eu contei um pouco pra vocês do que eu achei importante e espero que vocês tenham gostado. Um beijo.